Ansiedade é um excesso de futuro. Né? Eu estar aqui hoje pensando o que vai ser, como vai ser. Essas crianças hoje, eles já estão assim, quando é que eu vou ter o meu primeiro carro que seja de não sei o quê? Quando é que eu vou ter... Cara, ninguém está vivendo o presente. E tem uma coisa que eu acho pior, os pais estão dependentes tecnológicos. Então eu tenho crianças que chegam e falam assim, eu não aguento mais minha mãe no telefone. Do tipo assim, a criança, tipo assim, mãe, chega. Tem crianças hoje, outro dia, a gente tem um pacientinho que ele jogou na privada o celular da mãe. Foi verdade. Com 12 anos. Ele tá querendo mostrar alguma coisa, né? Você fez... Ele falou assim, não, mãe, perdão, papapá, você não viu o que foi, caiu. Ele depois falou assim, não joguei, não aguento mais. Eu não consigo falar. Aí depois ela fala que eu não falo com ela. Aí eu falei, mas por que você tá falando isso? Não, porque ela tá com o celular que... ela não tá ouvindo nada. Se eu falar assim, mamãe, eu peguei a faca pra me suicidar, ela vai ficar... Ele confessou isso pra Bia. Se a gente parar e pensar, a gente, para dar um diagnóstico, pra gente perceber que tinha alguma coisa errada com uma criança antigamente, a gente dava uma folha de papel e a criança desenhava ali, projetava de alguma forma aquilo que estava incomodando ele. Hoje ele tem que fazer tipo um comportamento desse, jogar o celular fora. Se você chega num restaurante hoje, e isso já vem acontecendo há muito tempo, se você olha a família toda, cada um tá com seu celular e ninguém tá se comunicando. Verdade. Isso é muito curioso, né? É. E para um outro lado... Ô Alex, tu tem quantos anos? Desculpa. Eu tenho 47. A gente que já passou... Vou fazer 38 agora. A gente é de uma galera que enxerga essas coisas, sabe? Eu tô olhando assim, caralho, ali os caras não estão nem conversando e tal. Exatamente. Mas é mais nova que a gente não consegue perceber isso. Eles não percebem isso. Não. Porque tá ficando comum. É verdade. Olha só, tem uma coisa, o cérebro é um órgão maravilhoso. O cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris, tá? E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Primeira sessão de cinema. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei. Que não vai sair da tela. Isso acontece com tudo. Mas tem uns 3D que são maneiros. Não, claro. O quê? Eu lembro de um, cara, que era do filme do Capitão América. Olha isso, acho que era o Capitão América e o Soldado Invernal, velhão, que eu assisti em 3D. Você botar aquele óculosinho, né? E aí tem uma hora o Capitão América, ele tá cena rápida de luta, não sei o que, ele joga o escudo assim em direção à tela. Isso aconteceu comigo no 3D de água. Eu fiz a coisa como se a água fosse bater. Hoje você não vai fazer mais. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também. Entendeu? Essa falta de valores ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua. E fica como uma coisa normal. E nem percebe, né? Não. Começa Eu entendo. E você falou sobre isso, me fez ficar aqui pensando. Falei, cara, o Igor trouxe uma coisa que tem total sentido. Só a gente consegue perceber. Então, eu acho que de tempo em tempo... Porque a gente não nasceu nessa geração. E aí a gente consegue se assustar. Pô, a gente vai para restaurante para quê? Pra gente ter um diálogo, se socializar, encontrar o tio que a gente um tempão que não vê. Então, realmente, assim, parar só o tempo da gente mesmo. Nossos filhos, isso que eu tô não. falando. Se não tiver essa visão... O que você falou que a gente repara? O que é a gente reparar, gente? É simples. Eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo, coisa estranha, esse troço que eu estou pensando, né? Eu tenho uma reflexão. Só que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar, né? De você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Se não for treinado, essas crianças não têm. Elas nascem ali, todo mundo em volta. Aquilo não tem, não é que eles não tenham consciência, eles têm, mas se não usa, atrofia. Eu acho engraçado isso que você está falando, Bia, porque quando estão parando, né, me param na rua e falam assim, cara, você, a Bia, estão trazendo um conteúdo que faz a gente refletir, faz a gente pensar. E aí eu fico pensando que realmente, assim, até essa juventude que gosta de podcast, que
tem acompanhado a gente, a gente quando está num podcast ou quando a gente está numa entrevista, alguma coisa, a gente faz essa juventude, de uma certa forma, pensar. Porque faz parte do nosso trabalho também isso, levar o outro a se reconhecer. Né? Não, com certeza, é um treinamento. Agora, o que eu acho muito interessante é que isso está na contramão do mundo. Por exemplo, eu levei muito tempo para aceitar fazer podcast. Porque as pessoas me falavam, você vai lá, fica 2 horas. Eu falei, mas gente, uma garotada que quer tudo em 50 segundos... Não, esse negócio não vai dar certo. A gente vem de um tempo que a gente tinha que gravar 6 minutos de alguma coisa. Eu sou de tempo de televisão. Televisão, 5 minutos era uma barbaridade. Eu acho que eu me Todo mundo me falou que ia dar errado também, no começo. Mas entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, me levantou um astral tão legal, porque assim, o público que eu tenho hoje, jovem, é de podcast. Exatamente. Aí eu me parei e falei assim, gente, tem uma galera que a gente não estava vendo que está interessada em conteúdo, que está cansado do superficial. Existe essa galera. Eles querem se divertir, mas eles querem também conteúdo. E, ao mesmo tempo, ninguém estava vendo esse pessoal. Então, é muito fácil a gente fazer aquilo tipo assim, vamos criar coisa bem superficial, que é isso que o povo quer. Não sei. Tem vários nichos. E eu acho que o podcast, ele pegou essa garotada que tem um interesse bem mais profundo do que a sua geração. Eu também acho. Bom, por outro lado, a maior parte da galera aqui, pelo menos a galera do Flow aqui, é uma galera assim mais velhinha também. Então vamos lá. É o quê? 18 a 35, né, Jean? Nossa galera aqui. É uma janela grande, 18 a 35, mas... É verdade. Mas é assim, molecada mesmo, eles gostam de... Geralmente a gente nota que a molecada vê quando sei lá, algum artista que eles curtem, alguma coisa assim. Igor, eu não sei. A gente tava andando um dia desse no shopping, não sei se a Bia vai lembrar. E aí veio 2 meninas, uma de 11 anos e a outra de 14. Eu lembro. E elas vieram assim em cima da Bia, como, sabe assim, elas estivessem vendo a Xuxa do nosso tempo, entendeu? E a Bia chegou a ficar, porque a Bia tá acostumada a ver aquela pessoa da idade dela, ou um pouco mais 60, né? Porque a gente hoje não pode ficar falando muito... Tem que tomar cuidado. O etarismo. O etarismo, hein? Não pode chamar de velho? Daqui a pouco até a gente explica sobre isso. Mas, e a gente se assustou. E depois a gente ficou conversando e falou assim, isso vem da onde? É do podcast. E isso eu fiquei muito animada. Me deu uma sensação que, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma geração de forma superficial, eles estão falando para a gente, eu não sou só isso. Não me compare, não me bote numa manada. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.